Boa noite, queridos. Ok, tem uma turminha chegando aí. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, essa conferência de aconselhamento bíblico. Sem dúvida, isto visa somar os esforços de retornarmos às Escrituras como povo de Deus, sempre diante do que assistimos, na verdade, naquilo que chamamos de mundo evangélico. Então o pastor Milton já estabeleceu um bom alicerce, no primeiro momento, que é bem a visão, a ideia de que nós que trabalhamos com aconselhamento bíblico precisamos estar firmados. A suficiência das Escrituras, da Palavra de Deus. Mas antes, então, deixa eu apresentar a minha esposa. Não está aqui, não chegou ainda. A Dulcileia, minha esposa. Estamos casados há 27 anos, temos 2 filhos. Josué, casado com Juliana, tem 25 anos, e o Timóteo, 23 anos. Se puderem, orem pelo Josué. Ano que vem, por essa época, tudo correndo bem, ele pretende ir como missionário entre os povos muçulmanos. Somos missionários lá no Palavra da Vida já, também há muitos anos, servindo a Deus ali como professores, e Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de investirmos na área do aconselhamento bíblico, uma área que sempre aquece o nosso coração, sempre há muito interesse e oportunidade. E sei que vocês que vieram aqui hoje têm o mesmo interesse, então isso é sempre empolgante, é sempre animador, encorajador para nós. Eu gostaria de orar mais uma vez, e aí nós vamos mergulhar num dos temas que também supostamente serve de alicerce para o nosso pensamento dentro do aconselhamento bíblico. Vamos orar mais uma vez? Sim, Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de nos ajuntarmos como povo do Senhor, para olharmos para as Escrituras, sermos trabalhados por ela, transformados, mas também encher o nosso coração da esperança que o Senhor mesmo nela revela a todos nós, e assim entendemos e buscamos, diante do ministério que o Senhor confia a nós, de ajudarmos pessoas através das Escrituras. Clamamos Tua boa mão sobre nós, entregamos mais uma vez esse tempo que temos aqui e a oportunidade que temos nas Tuas mãos, porque oramos em nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem dúvida, o conselho mais furado, mais antibíblico que existe, é o que, vez por outra, nós ouvimos as pessoas darem esse tipo de conselho. Você certamente já ouviu alguém que disse o seguinte: meu irmão, faça aquilo que está no teu coração. Alguém já ouviu isso, esse tipo de conselho? Isso, muito comum, não é? Faz o que está no seu coração, como que se aquilo que está no coração do indivíduo é infalível, é inerrante, é todo correto. É claro que teremos que, dentro dessa base, desse alicerce, entender o que é o coração, não é? O tema para esses dias, entre hoje e amanhã, que queremos trabalhar, é o coração à luz das Escrituras Sagradas. O que é o coração à luz da Palavra de Deus? Então, nesse primeiro momento, queremos trazer um pouco o ensino bíblico a respeito do que é o coração. E será que é válido, então, simplesmente falarmos para uma pessoa: faça o que está no seu coração e tudo vai ser bem, você será bem-sucedido, bem-aventurado, como já ouvimos na primeira palestra? Ou esse é de fato um conselho furado? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, tem um texto tão importante para nós, e com certeza já vai de encontro a esse primeiro conselho, não é? Faça o que está no seu coração. Se nós não considerarmos o que as Escrituras falam a respeito do coração do homem. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
O versículo 10 diz que Deus, sim, Ele conhece, Ele esquadrinha o coração. Deus, de fato, conhece o coração de todos os homens. Mas a palavra está mostrando que o coração está corrompido, o coração está apodrecido por causa da doença do pecado. E se nós não levarmos isso em consideração, para então olharmos para a palavra de Deus como sendo a única fonte verdadeira e confiável para o conselho, e não simplesmente nos basearmos, seja nas emoções, nas ansiedades, nos desejos do coração, que já estão contaminados por causa do pecado. Então vamos entender uma definição para o coração. O dicionário da língua portuguesa, e aqui muito rapidamente, diz que coração, dentro dos que estudam a parte de biologia, é o órgão muscular e assim por diante, né? A definição continua. Nós não estamos falando exatamente da parte do órgão cardíaco, né? Que bombeia o sangue do nosso organismo. Mas tem também outras ideias secundárias, por exemplo, o indivíduo generoso. Esse indivíduo é um rapaz de bom coração, ele é generoso, ele é dado, não é, às pessoas. Ou então a pessoa objeto amado. Essa foi a pergunta que eu fiz para os meus alunos lá no Palavra da Vida, e tinha um casalzinho de namorado, e eu falei, então, qual é a sua definição de coração? Ele virou e apontou para a garota, né? Ela é meu coração. Não é bem assim, mas dentro de uma ideia muito poética, até que tudo bem, é aceitável, né? E a ideia de centro, o coração da coisa, onde está? Onde está o centro de informações, o centro principal de alguma coisa? Evidentemente, essa é uma ideia mais genérica da palavra coração. Mas e biblicamente, do que nós estamos falando? De que o coração, ele é o centro da vida espiritual. E também que envolve as decisões morais que nós tomamos, porque o coração, ele vai carregar valores. E para nós, como cristãos, nós absorvemos tudo isso da palavra de Deus, e ele se torna o centro da nossa vida espiritual. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então há esse entendimento da palavra coração ser este centro da nossa vida espiritual, mostrando, sem dúvida, que muitas vezes há uma palavra intercambiável na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que coração, mesmo que alma e espírito, referindo-se ao indivíduo como um todo, o nosso ser, a nossa pessoa, não é? Então, se você ama Deus de todo o coração, é integralmente, você com todas as suas capacidades, com todas as suas faculdades mentais, emocionais, espirituais, você deve adorar a Deus. Então, precisamos entender do que estamos falando quando falamos de coração, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Muito bem, mas então, o que o meu coração revela sobre mim? A palavra de Deus em Provérbios, poderemos trabalhar, quem sabe, em Salmos também. Pastor Milton mencionou muito bem, dentro do livro de Salmos você tem tantos textos que poderiam nos levar à mesma conclusão, mas em Provérbios, no livro de Provérbios, ele fala o que é que o meu coração revela sobre a minha pessoa. Está diretamente ligado à minha identidade. Se ali existe uma pessoa, quem é esse indivíduo? Ele é um indivíduo de bom coração. Esse indivíduo é um indivíduo que tem um coração transformado, ele tem as suas ações, ele expressa na sua vida com aquilo que está dentro do seu coração. E como é isso? Então, em primeiro lugar, interessantemente, em Provérbios vai dizer que o coração, ele é peculiar de cada pessoa. Nós somos indivíduos criados por Deus, somos diferentes uns dos outros, nós temos a nossa personalidade, sem dúvida. E aí Provérbios 14:10 diz o seguinte: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Então, algo muito peculiar, muito pessoal, o coração de alguém. Ali estão os anseios, os planos, os sonhos, as vontades, mas nem sempre isso é revelado a todos que passam.
Você, ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, você não tem noção como é o coração desta pessoa. Talvez ele seja um indivíduo distinto, cavalheiro, educado, talvez seja bondoso porque você viu uma atitude generosa, mas isso é apenas uma pequena parcela. Você não sabe de fato, a fundo, o que está naquele coração. Então, o coração, ele conhece a sua própria amargura. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm a capacidade de maquiar com as suas ações, não é? Aquilo que de fato está lá dentro. Isso nos torna indivíduos muito complexos, não é? O nosso coração é muito complexo. Disse o filósofo cristão certa vez que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu não sei o quão válida é essa verdade, porque a palavra de Deus, ela é capaz sim de chegar no fundo do coração do homem e trazer discernimento e mostrar exatamente o que está ali, mesmo isso que é o mais secreto no coração de um indivíduo. Então, por isso, o coração, ele não está encoberto para Deus, na verdade ele está descoberto diante de Deus. Ele está totalmente revelado. Deus conhece o coração. Ele, como soberano, como criador, como Deus eterno, sabe tudo o que está no coração de todas as pessoas. Olha só, Provérbios 15:11 diz que o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então não há nada que um coração de um homem possa encobrir diante de Deus. Tudo está muito aberto, muito revelado, muito claro aos olhos de Deus. Então, há uma peculiaridade sim, mas há este aspecto de que o próprio Deus conhece todas as coisas. O indivíduo pode falar, não, meu coração não revela ninguém, mas não tem jeito, diante de Deus o coração está exposto, sem dúvida. Mas, interessantemente, Provérbios vai numa progressão e diz também de que o coração de uma pessoa, ele pode ser descoberto por alguém que se torna sábio, alguém que se apoia em Deus, na sua palavra, que constrói a sua vida através da palavra de Deus. Ele começa a ter uma percepção de como é o coração dos homens. Olha só, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência, que é o sábio, o que busca o conhecimento das Escrituras, sabe descobri-los. Mas há mais um texto que deixa muito mais claro, então. Apesar desta peculiaridade, desse aspecto muito particular do coração das pessoas, ele está revelado, ele está aberto diante de Deus. O homem sábio, e o conselheiro precisa ser sábio, porque ele começa a perceber as nuances desse coração, as demonstrações das ações, das atitudes, das emoções que começam a revelar este coração. E aí então Provérbios, finalizando esses textos de Provérbios capítulo 20, o versículo 11, diz assim: até a criança, quanto mais o adulto, não é? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. O coração, o sábio consegue perceber pelas ações daquele indivíduo, por aquilo que ela produz na vida dela, as obras que ela produz, se esse coração, ele de fato busca Deus, ele está quebrantado, é um coração transformado, é um coração desejoso e temente a Deus, pelas ações do indivíduo. Talvez aquilo que você assiste lá no jornal das 5 horas da tarde na televisão, não é o melhor jornal de fato para a gente assistir, não é? A parte todo o sensacionalismo, mas acredito que as notícias em grande parte são verdadeiras, mostrando a capacidade do ser humano cometer todo tipo de atrocidade. E nós olhamos, nós ficamos estarrecidos sem dúvida. Mas o homem sem Deus, o homem que não teme a Deus, certamente isso não deve nos chocar. Porque aquele mesmo potencial pode estar no coração de todos os homens, se ele não for transformado, se ele não é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, se ele não busca a regeneração pelo conhecimento da palavra, que traz a verdade do plano de Deus, do amor de Deus para nós.
se não há esperança segundo o Evangelho, nós poderemos fazer igual ou pior que aquilo que a gente vê na televisão. Então, até o coração da criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Esse é o nosso coração. O que o seu coração revela a respeito de nós? Então surge uma pergunta, não é? Por que é que eu faço as coisas que eu faço? Por que as minhas atitudes são assim? Por que eu reajo à vida de determinadas maneiras? Isso parece ser bem filosófico, bem complexo para a gente tentar responder. Mas a palavra de Deus vai mostrando um pouquinho mais essa dinâmica de como é o nosso coração. E nos ajuda a identificar, justamente precisamos da sabedoria de Deus, e aí começamos a perceber como é o coração das pessoas. Se você está engajado na área do ministério de aconselhamento bíblico, isso é fundamental, isso se torna alicerce para o seu ministério de ajuda às pessoas. Não desconsidere toda a questão do pecado, todo o estrago que o pecado fez no coração do homem. Então aí eu convido para a leitura de um texto um pouco maior, Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, é uma passagem até de certa forma bem conhecida, mas esse texto ilustra muito bem e nos dá um entendimento para entendermos ainda mais como é o coração do homem, como é o meu coração, como é o seu coração. Então Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, algumas vezes eu terei o texto na NVI, algumas vezes na revista atualizada, tá bom? Os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: olha, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Muito bem, esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele vem numa sequência, não é, de instruções a respeito do caráter, da vida, de como nós que dizemos que amamos a Ele, devemos agir. E aí ele chega, finalmente, aqui em Lucas capítulo 6, demonstrando essa dinâmica da nossa própria vida e como é o coração do homem. Ele não está ensinando como plantar e ter um pomar legal, não é? Não é essa a proposta dele aqui, embora ele traz essa ilustração de árvores, de árvore frutífera. Então quando ele diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, ele está falando do homem. A árvore aqui é o homem, somos nós. O homem bom, que é essa árvore boa, não dá fruto ruim, e a árvore ruim não pode dar fruto bom. O que são os frutos? As nossas ações, quem nós demonstramos ser, que tipo de árvore nós somos. Nós vimos que Salmos falou de árvore, não é? Será como uma árvore plantada. Este é o homem que confia no Senhor, este é o homem bem-aventurado, uma árvore plantada que produz bons frutos para o Senhor. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele é como palha, né? Aí já é outra comparação. Mas esta boa árvore somos nós que produzimos bons frutos. A árvore boa, a árvore má, pessoas ruins que produzem certamente o fruto mau. Aí sempre vai vir a pergunta, não é? Mas como pode? Nós somos árvores boas e ruins? Sem dúvida que se o Evangelho nos alcançou, nós já temos a semente para sermos a árvore boa e temos toda a capacidade de produzir o fruto bom. Mas aí nós vamos entrar em vários aspectos, não é? Do ensino bíblico, da doutrina bíblica, dessa regeneração e da transformação, o velho homem e o novo homem criado em Cristo Jesus, que tem que produzir o bom fruto.
Mas olha só, ele deixa claro, não é? A árvore, ela se torna muito distinta. Assim como uma criança, você consegue perceber se ela é boa ou má, se ela é reta ou não, pelas ações que mostra, assim somos nós. Como essa árvore, se produz bom fruto, é uma árvore boa. Se produz mau fruto, é uma árvore má. Nós temos resquícios do velho homem, que não precisa mais dominar a nossa vida. E quando nós não alimentamos esse novo homem espiritual criados em Cristo Jesus, nós vamos ter a tendência de produzir frutos ruins na nossa vida. Quando nós respondemos às situações de maneiras pecaminosas, nós estamos demonstrando que somos uma árvore ruim. Seja em palavras, seja em atitudes, seja em emoções pecaminosas. Mas graças a Deus não estamos condenados a só produzir frutos ruins, porque Cristo já nos transformou, Ele já colocou a semente da boa árvore, e pela capacitação dEle mesmo, pela ação dEle mesmo em nós, nós podemos produzir o bom fruto. Mas olha só, ele muda, não é? A ilustração no meio do texto, de árvore para tesouro. Então é disso mesmo que ele está falando, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Então chegou bem mais claro agora essa comparação que o Senhor Jesus está fazendo. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Sem dúvida vai surgir a pergunta: que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore eu demonstro diante das pressões e circunstâncias da vida? Eu conheço o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Redentor. O tesouro do meu coração é um bom tesouro. Eu joguei as coisas ruins do velho tesouro, do velho homem, e agora estou revestido do novo homem. Agora há um bom tesouro aqui, porque o meu coração era corrompido, como disse Jeremias. Terrível. Mas Cristo regenerou e trabalhou. E falou: agora você tem um coração transformado, e você precisa então guardar isso que está no seu coração. Você precisa guardar com preciosidade. O que está no coração são os nossos valores. O que está no coração são os princípios que vão reger a nossa vida. Então uma boa pergunta sempre a fazer é: o que está no teu coração? O que é o seu maior tesouro? A nossa tendência é trazer respostas muito emocionais. Meu maior tesouro é minha família. O crente de fato não deveria responder assim não. Embora a família é algo muito importante, talvez depois do nosso relacionamento com Deus, a família deveria ser a prioridade. Mas não deve ser a coisa mais importante. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida, Ele como nosso maior tesouro, a sua palavra, a sua instrução, que nos capacita a ser sábios, para construirmos uma vida em temor a Ele, que traz glória para o nome dEle. É para isso que nós fomos criados. E sem dúvida, se vivemos assim, e se esse é o nosso maior tesouro, sem dúvida vamos aplicar as verdades para tantas outras áreas da nossa vida. E sem dúvida a família se torna algo prioritário nos nossos relacionamentos. Ou seja, o primeiro relacionamento, né, é aquele que acontece dentro de casa. Algumas declarações aqui então. O comportamento de uma pessoa não resulta da situação que ela enfrenta, mas sim daquilo que é expresso, está expressado pelo seu próprio coração. Como uma pessoa reage não pode ser simplesmente uma desculpa, pastor Milton já mencionou aqui, pela influência da situação. Muda este indivíduo da situação, tire ele da pressão que ele está vivendo e ele vai ter um bom coração. Isso é uma grande mentira. Por isso, o comportamento de uma pessoa não resulta da situação que ela está enfrentando. Isso você pode de repente manipular isso de maneira laboratorial com animais, mas com o ser humano não. O coração do homem é muito complexo. E se ele o fizer, ele fará com segundas intenções, com interesses.
não verdadeiros diante do querer glorificar a Deus. Por isso o ministério de aconselhamento se torna muito complexo, né? Lidar com pessoas é complexo, mas Deus nos dá, da sua graça, nos dá a capacidade de olharmos através da sua palavra e buscar os recursos que vão chegar no fundo do coração do homem. A situação que o indivíduo vive, sem dúvida, ela influencia, mas não determina. O comportamento das pessoas é moldado pelo que está dentro do coração. Você e eu somos quem nós somos por causa dos valores que carregamos no nosso coração. Entenda valores como duas palavrinhas que são muito importantes. Os nossos valores são os nossos pensamentos, as nossas crenças, o que nós cremos, o que eu e você cremos. Em primeiro lugar, quem é Deus? Quem é Deus para você? Você criou uma imagem de Deus? Ou Deus que você diz que é Deus é segundo a revelação que está aqui nas Escrituras Sagradas? Os atributos, o seu grande amor, o seu plano. Nós fomos criados para glorificá-lo e nós temos que conhecê-lo mais e mais. E ele já revelou tudo a respeito dele, sem dúvida, de que nós precisamos para ter este relacionamento com ele, que está aqui na palavra de Deus. Quais são os seus pensamentos, as suas crenças sobre Deus? Quais são as suas crenças a respeito de você mesmo? Pastor Milton já também no início lançou. Você acha que o homem é essencialmente bom? As pessoas não são tão más, não. Olha, eu conheço até um indivíduo, ele não é crente, ele não conhece Jesus, mas sabe que ele é mais correto do que muito crente. Já ouviu gente falar assim, não é? Mas aquelas obras não são nada para Deus, não produzem nada, porque no fundo aquele coração está corrompido e precisa do Evangelho para ser transformado, precisa da palavra de Deus. Talvez aos olhos humanos esse indivíduo só está caminhando para a perdição eterna mais bonitinho. E às vezes esse é o nosso perigo, de queremos trabalhar meramente no comportamento das pessoas. E o ser humano tem essa capacidade de ser um bom ator, não é? De fazer uma demonstração teatral com o comportamento. Então, o que você crê a respeito de você mesmo? O que você crê a respeito das pessoas que você conhece, que você tem relacionamento? Quem é o teu próximo? Qual é a sua expectativa com relação às pessoas? O que você crê? Qual é o valor da vida humana no seu entendimento? Isso emana das páginas das Escrituras? Ou você tem uma noção, uma ideia e trata o ser humano, o próximo, de qualquer jeito? A palavra de Deus é muito clara como devemos lidar até com os nossos inimigos. O que você pensa? Quais são as suas crenças a respeito da situação que você está vivendo agora mesmo? Talvez de saúde, talvez passando pela crise que o Brasil passa em termos financeiros, talvez de alguma necessidade. O que você crê a respeito disso? Algum julgamento você vai fazer. Deus se esqueceu de mim. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Isso mostra o seu entendimento, então, a respeito de Deus, e você faz essa conexão com a situação que você está vivendo. Então, os seus pensamentos são muito importantes, e é lá que a palavra de Deus quer chegar e mudar esses valores das nossas crenças, e não somente das nossas crenças, mas das motivações que estão no nosso coração. As motivações é o que eu mais quero. Talvez pudéssemos passar uma lista agora aqui, anote aqui, qualquer coisa que você queira que lhe será dado, qualquer coisa. Eu acho que iríamos ter uma lista quilométrica, né? Imagino. Mas o que de fato você deseja para a sua vida? Isso é interessante porque as motivações do nosso coração é muitas vezes o que nos move no dia a dia. Nós corremos, não é? Acordamos na segunda-feira de manhã, corremos até a sexta ou sábado, porque nós queremos conquistar coisas e ter coisas, e nós achamos que então isso é o grande objetivo da vida.
Às vezes nós não declaramos, porque nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus como nosso Salvador, e nós falamos que Ele está reinando na nossa vida, mas na verdade, na prática, nós estamos vivendo o contrário. As motivações do meu coração são outras. Eu quero o bem bom, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter saúde plena, não estou dizendo que essas coisas são de todo más, não é? O problema é quando elas ocupam exatamente o lugar de Deus na nossa vida. E às vezes bons desejos podem se transformar em maus desejos. Essa é a parte complexa para o nosso entendimento no nosso ministério de aconselhamento. Às vezes as pessoas querem muito o que elas querem, a todo custo, e não sabem submeter os seus desejos debaixo do trono da graça de Deus e aguardar em paz, não é? Então a teologia horrível aí. Então exige, bata o pé, não é? Clame e você vai ter. Mas aí não tem nenhum entendimento correto, né? Uma teologia boa a respeito da oração. Lá em Tiago vai falar: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar nos seus prazeres. Então até isso, não é? Até as motivações do nosso coração, elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. E eu diria que grande parte dos aconselhamentos que eu e Dulce temos feito, especialmente com casais, são frustrações diante de alguns desejos, não é? Que eles estabelecem. Aconselhamos muitos casais, então a esposa vem com aquela expectativa de que o aconselhamento vai ajudar que o marido exerça o seu papel, especialmente no caso, ela vai lembrar muito bem o texto de Efésios: pastor, está vendo? A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa, por isso que eu estou aqui, o senhor tem que ajudar o meu marido para ele aprender a me amar. Quando a esposa exigir isso, esse querer dela, mesmo sendo um desejo até bíblico e correto, for tentado e forçado a ferro e fogo, como diz, não é? Ela vai ter problema. E se o marido exigir: está vendo, pastor, eu só queria uma esposa submissa. É um desejo bíblico, a Bíblia diz que as esposas devem se submeter aos seus maridos. Mas se esse desejo do marido for exigido, vocês estão entendendo? Se transformar numa demanda, vai ter problema, vai ter conflito. Então muitas vezes um bom desejo acaba se transformando num mau desejo. E amanhã à noite você vai, se você puder retornar, a gente vai conversar, que isso pode gerar muitos conflitos. Então como é que a gente vai lidar com os conflitos que são gerados a partir do nosso coração? Eu tenho aqui uma figura, talvez vocês já estejam familiarizados com ela, representando esse texto de Lucas capítulo 6, e não é o único texto. Em Jeremias, né, fala da árvore boa, o livro de Salmos traz isso para a gente, mas aqui representa então aquela árvore má, com pensamentos e motivações pecaminosos. E os frutos dessa árvore, o que são? Palavras, emoções e ações, de uma maneira a gente categorizar aqui num pacote, não é? De atitudes. Então, palavras que saem da boca, emoções que demonstramos. Por exemplo, a ira é uma emoção, o medo é uma emoção, a ansiedade, diga-se de passagem, ansiedade é o que está muitas vezes na maioria dos corações aflitos. As pessoas estão ansiosas, elas desejam, querem coisas, mas não têm condições de ter aquilo ou de resolver aquilo da sua maneira e ficam ansiosas. É como uma cadeira de balanço, mantém ele em movimento, agitado, mas não resolve nada. E a palavra de Deus diz muito a respeito desse tipo de emoção para nós, né? Para nós não andarmos ansiosos. Então, emoções e atitudes. Nós agimos, reagimos, nós reproduzimos, não é? Atitudes o tempo todo, da hora que acordamos à hora que vamos dormir. E certamente tem a árvore boa, a árvore que produz o bom fruto, pensamentos, valores, princípios da palavra de Deus, crenças que vêm, que emanam das páginas das Escrituras, que eu não abro mão. A história da igreja foi assim: homens que pagaram preço e morreram por não abrir mão dos princípios a respeito de Deus, a respeito das promessas de Deus, a respeito das verdades do Evangelho.
porque eles criam naquilo que estava escrito. E hoje tudo se torna muito vulnerável. Muitos púlpitos que pregando inverdades a respeito da palavra. Ou, às vezes, o texto é lido e o pregador fala de tantas coisas legais que as pessoas gostam de ouvir. Isso está fazendo, não é? Se transformando em valores nos corações das pessoas. E as motivações transformadas. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Deus transforma os desejos do nosso coração. Nós podemos aprender a desejar o que é bom, o que é correto, a partir da transformação dos valores dos meus pensamentos. Assim, os desejos também são transformados. Eu tenho uma ilustração, e ela é conhecida, tem vários alunos meus aqui da Palavra da Vida. Certamente você já viu. Posso fazer uma bagunça aqui, pastor Milton? Vai molhar, eu faço aqui na frente. Não sei se a câmera... Vou sair fora, é isso? Eu fico para trás. Vou sair, se eu ficar aqui, me pega. Vocês conseguem ver o que eu tenho à mão aqui, certo? É um copo com água. Todos estão vendo? Lá no fundo? Dá para ver? Vocês podem prestar atenção no que vai acontecer? Presta atenção, ok? Agora, hein? 1, 2, 3. Opa! Muito bem. Era só essa bagunça aqui. Depois a gente limpa. Perceberam o que aconteceu? Alguém pode me ajudar aí no auditório? O que aconteceu? Vocês viram? O que falaram? Fala mais alto. Balancei, caiu água. Excelente. Mas alguém viu isso? Se você viu, fala sim. Você viu que eu balancei e caiu água. Ótimo. Aí eu tenho uma segunda pergunta então. Por que caiu água? É a pergunta da pegadinha, não é? Por que caiu água desse copo? Alguns falam porque balançou, não é? Sem dúvida, esta foi a influência. Mas só caiu água porque tinha água no copo, correto? Então vamos mudar. Isso daqui é o meu, é o seu coração. No agito da vida, nas circunstâncias da vida, nos acontecimentos, nas 24 horas, 7 dias por semana, o que acontece com a minha, com a sua vida, não é? Agitando a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, o centro, não é? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. O que vai sair quando houver esse agito no seu coração? Sem dúvida vai sair o que está lá dentro. E nós somos responsáveis por então colocar pensamentos e motivações que vêm da palavra de Deus. Por isso que a situação não é a responsável, ela é uma influência, sem dúvida. Mas diante das pressões da vida, o que sai do nosso coração é o que está lá. E o que é que estamos colocando dentro do nosso coração? As teorias seculares, elas vão tentar dar tantas outras explicações e não vão levar em consideração aquilo que começamos falando, que o coração é corrompido pelo pecado. Mas em Cristo Jesus ele é restaurado. Então, para o crente, ao ser agitado, ele deveria produzir o bom fruto. É como aquela árvore plantada, não é? Junto aos ribeiros de água. Quando vier o ano da sequidão, isso está lá em Jeremias capítulo 17. Essa árvore, ela mantém as suas folhas verdinhas, não é? E ainda assim dá o seu fruto. Dá o bom fruto, porque esse é o tipo de árvore que ela é. Então, quando lidamos com o aconselhamento, nós queremos não só mudar o fruto, porque é perigoso, a pessoa pode só fazer uma performance, ele pode muito bem ter uma atitude teatral. Você manda ele na igreja, ele pega a Bíblia e põe debaixo do braço e vai para a igreja. Mas ele está fazendo com uma atitude de fato, de transformação dos valores, do pensamento, os valores da palavra de Deus. Isso foi transformado, o desejo dele de fato é querer agradar a Deus, ou ele faz com segundas intenções? Eu vou lá porque o pessoal vai continuar me ajudando, se eu parar de ir na igreja, nem vou ganhar a cesta básica, ou não vou ganhar o elogio, não vou ter aquela oportunidade do emprego que eu queria, porque lá tem um pessoal que pode me dar um bom emprego. Você percebe como é o coração do homem? Aí está o nosso grande desafio. Então o nosso coração, na verdade o nosso comportamento,
ele revela aquilo que está dentro do coração. E aqui alguns desafios então, para começarmos a caminhar a uma finalização. Colossenses 3, 16 e 17 fala então: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa tem que ser a motivação do nosso coração. E aí nós vamos poder frutificar o bom fruto. É para que Deus seja agradado. Então, se todos os aspectos da nossa vida, o nosso grande alvo for agradar a Deus, for a glória do nome dEle, nós teremos toda a capacitação que vem dEle, para podermos realizar o que Ele quer. E começando então com as palavras que saem da nossa boca. Você viu o que aquele irmão falou? Não, ele está nervoso, ele é assim mesmo. Sabe por que ele falou desse jeito? Porque ele está desempregado, ele está passando uma dificuldade. Nós estamos dizendo que a situação é determinante. Não, ele pode estar passando por uma situação difícil, mas falar aquelas palavras foi decisão do coração dele. Ele não precisava ter reagido daquela forma. Então, o nosso comportamento revela o nosso coração através das palavras, das nossas atitudes. Marcos 7, 21 a 23, olha só: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Essa é a capacidade do coração que não quer ser transformado por Deus pela sua palavra, pelas verdades do Evangelho. Ele vai produzir coisas ruins. Então as atitudes certamente não serão agradáveis. Essa é uma pequena lista, não é? O livro de Romanos fala: e coisas semelhantes a essas. Essa é a condição do coração sem Deus, que não teme a Deus, que não quer agradar a Deus, que não está olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isso aqui é uma possibilidade para esse coração que se afasta de Deus, que se aparta de Deus. Não somente então em palavras, atitudes, mas as emoções. Olha só: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Efésios 4, 31. Emoções, não é? Aquele rancor, a amargura no coração, o indivíduo vai se secando, porque ele coloca a culpa em alguém, alguma coisa que aconteceu lá no passado, não acertou, não liberou o perdão, fica indignado, aí fica irado, aí tenta se tornar o juiz da situação, parte para agressão, não é? A gritaria e assim por diante. São emoções pecaminosas. Mas o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, é capaz de transformar tudo isso. E ela nos dá as ações e as emoções corretas para glorificarmos a Deus. Amanhã de manhã vamos falar um pouco sobre emoções, um pouco mais. E então, os pensamentos. Filipenses 4:8, olha os nossos valores, de onde devem vir e emanar os valores que carregamos, as nossas crenças. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro é o que vem da palavra. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nos depararmos com aquela situação, faço ou não faço isso? Qual é o seu valor? Isso glorifica a Deus, é digno de louvor? Então você faz com tranquilidade. Se você tem dúvida, não faça, porque será pecaminoso, não é? Filipenses 4:8 tem essa chamada para nós. E assim precisamos visualizar como é que eu posso ajudar alguém e o que precisa ser transformado. São os pensamentos, os valores da pessoa, para que então ela comece a frutificar o bom fruto e ter um comportamento que agrada a Deus. E as motivações, que são os desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se alguém conhece a Cristo como Salvador,
ele já tem tudo o que ele precisa para viver uma vida piedosa. Ele não precisa mais ser escravo da carne, dos desejos da carne, das paixões da carne. A palavra aqui é a palavra epitomia, essa palavra desejos, né? Que é uma palavra no Novo Testamento muito forte, muito peculiar, que é a mesma palavra para concupiscência, algumas vezes é traduzida assim, lascívia e cobiça. A palavra epitomia é um forte desejo, um desejo controlador na vida do indivíduo, um desejo que domina. O único desejo que deveria dominar de fato o nosso coração é que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O problema é que esse fazer tudo para a glória de Deus fica muito distante, de fato, muitas vezes, do projeto de vida que as pessoas estabelecem, não é? Talvez uma última ilustração para entendermos mais essa questão de motivação. Vamos correr uma lista aqui. Pastor Milton vai dar R$5 para quem se alistar na lista que ele vai correr aqui. Para quem gostaria de sair daqui, ir até a cidade, vamos chamar São Mateus. Quantos quilômetros daqui? São Mateus, norte do estado. 270. R$5 para quem se alistar nessa maratona, vai sair daqui agora à noite, e não importa quanto tempo você vai gastar, você simplesmente tem que chegar em São Mateus, lá no norte do estado, é isso? R$5, vê quem vai se alistar, pastor. Alguém? Algum voluntário? É só para ir até lá, você não pode ir em casa, não vai pegar guarda-chuva, é do jeitinho que você está aí, você vai para São Mateus. Não tem adesão, pastor, R$5, vamos melhorar, você me empresta a grana, hein? Vamos melhorar em 10 vezes, R$50 para ir até São Mateus a pé. Quem vai? A lista vai correr aí. Voluntários, levanta a mão. Não está boa a motivação? Ah, tem uma ali que está interessada, ó. Eu vou no carro do papai, acho que ela falou isso, ó. Não, é para ir a pé, hein? 270 quilômetros. Não? Estão esperando melhorar a oferta? Ó, tem um de olho ali, ó. Então vamos fazer o seguinte, faz de conta que é verdade, tá? É minha ilustração. Então agora serão 50 milhões de euros. De euros, hein? Isso dá 4 vezes mais. Então ficaria no fim 200 milhões de reais. Quem topa? Só para ir a pé, daqui lá. Não tem mais nada, é só chegar lá, a pé. Não importa quanto tempo, pode demorar 1 mês para chegar lá a pé. Fascinante, não é? Não precisa de joelhos não, Zezinho, né? Levantou a mão, está se alistando lá, ó. Muito bem, vocês estão comigo na historinha aqui? Quanto vale, ou quanto custa, ou qual é o valor de glorificarmos a Deus? Vale 50 milhões de euros? 50 milhões de euros não é nada, diante do tremendo papel que temos de glorificar o nosso Deus. Esse é o grande alvo da nossa vida, mas nós rapidinhos colocamos o valor da glória de Deus para baixamos o valor para 1,99 e nós queremos 50 milhões de euros, tantas outras coisas que nos chamam a atenção, e a glória de Deus, diante dos nossos olhos, dos valores do nosso coração, dos nossos desejos e anseios, é nada. A palavra de Deus quer chegar a fundo, transformando os nossos valores, nossas crenças, mas também os desejos do nosso coração. Então a pergunta: como está o teu coração? O que é de grande valor para você? A palavra de Deus tem um desafio lá em Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele procedem as fontes da vida. Tudo que você faz, todos os seus projetos, vem de dentro do seu coração. É você quem armazena esse grande tesouro. Baixe a sua cabeça agora em oração. Coloque a sua vida, o seu coração diante de Deus. Clame pela graça dele. Nós temos lutas, muitas vezes há uma tendência do nosso coração de nos esquecermos dessas verdades, mas elas se tornam um alicerce se nós queremos ajudar as pessoas que estão sofrendo,
muitas vezes pela ignorância, muitas vezes pela própria maldade do coração mesmo. Elas precisam ser repreendidas em amor, precisamos redirecioná-las à palavra de Deus e mostrar sim que vale a pena vivermos para a glória de Deus. É muito mais preciosa que 50 milhões de euros. Porque, pois, foi para isso que fomos criados, para glorificar o nome do nosso Pai. Talvez você esteja vivendo debaixo de alguma pressão. Talvez tenha jogado algumas coisas dentro do tesouro do seu coração que não deveriam estar lá. Clame a ação do próprio Deus, do Espírito de Deus, te auxiliando, te dando coragem para essa transformação. Se você quer ajudar pessoas, a sua vida precisa começar a refletir isso também. Não que somos perfeitos, somos pecadores salvos pela graça, mas Deus nos dá condições de vivermos pela graça, de maneira que Ele seja glorificado. E Ele vai agindo em nós, Ele vai nos capacitando. Sim, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela estabelece esse alicerce que é tão importante para a nossa vida, mas também para o ministério de ajudar e aconselhar pessoas. Clamamos por essa porção maior da Tua graça que vai nos auxiliar a fazer isso, começando em nossas próprias vidas, mas também tendo esse entendimento para ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão lutando. Algumas se apartando o coração do Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas para sermos este testemunho vivo de que a Tua palavra é verdade, é verdadeira, e que se vivemos segundo a Tua vontade, nós colheremos os bons frutos, nós seremos bem-aventurados, nós seremos de fato bem-sucedidos, conforme a Tua vontade e não segundo a definição que o mundo dá do sucesso. Então auxilia-nos, ajuda-nos, ajuda cada irmão meu aqui, cada irmão que já tem entrado nessa caminhada de entender que precisa, nessa mutualidade do corpo, aconselharmos uns aos outros. Que o Senhor capacite cada um aqui. Da mesma forma, entregamos tudo debaixo do Teu trono de graça, orando em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém.